Acho que é assim, né? Acho que é. Deixa eu pôr aqui a localização que a patroa gosta de que eu mande. Embora sempre saia do ar, sei lá. Mas vai que seja útil, né? E vambora. Liga aí. Começar a esquentar. E termina o restinho aqui. Nossa, já faz 10 minutos que eu tô me arrumando aqui. De tanta proteção térmica aqui que eu estou. Mas vambora. Aqui, agora a filmagem começa daqui de dentro. Então dá pra se ver aqui o complexo interno do Terra Park. E vambora, gente. Deixa eu deixar isso aqui assim, se possível, virado pra cima. Fechou? Pronto. Pode falar o que for, qualquer coisinha pode cortar meu pescoço. Até uma ave, um inseto, alguma coisa, isso aqui pode salvar. Bom, início da mini viagem aqui, eu não devo demorar mais de 1 hora. Não sei como está saindo esse som, não sei se vai ser aproveitado. Eu achei que a vinda eu também não aproveitaria o vídeo, mas eu até tentei publicar, eu não sei se ele foi, depois eu vou ver isso direito. Porque às vezes que eu consultei ele não estava, então depois eu vou saber. Se não foi, eu vou mandar, porque eu acabei gostando, que eu contei a história inteira dessa motoca aqui. Eu não sei se eu já tinha contado. E aqui tô saindo do complexo. Foi dali que eu entrei, né? Terminou o último vídeo. E vamos aqui agora. Eu vim na quarta-feira de moto, mas ainda estava muito mais gelado. Você pode pôr aí uns 5, 6 graus a menos. Agora está gelado, mas está bem menos gelado. E eu quis vir hoje. O ideal era que eu viesse sempre de moto. A economia é muito maior em todos os aspectos. Mas é desconfortável, né? No carro é muito mais gostoso fazer esse caminho aqui. Bom, vamos lá. Eu acabei hoje foi mais um daqueles dias que eu fiz muito pouco. Eu esclareci 1, 2, 4, 5, 6 pessoas sobre algumas coisas, mas eu fiz quase nada. A minha presença aqui esse horário é uma exigência da pessoa que comanda, a pessoa do cliente que comanda a minha agência, a agência que eu trabalho. Então, assim, não adianta. Eu desde o primeiro dia disse, é muito pouco atendimento. A necessidade do presencial é quase nula neste período. Mas, ao que parece, o cliente exige a presença de um gestor aqui. E parece que estrategicamente a gente não tem ninguém que possa fazer isso ou que possa convencer o cliente. Porque isso deve ser repassado, esse custo deve ser repassado ao cliente, né? Eu quero acreditar que quem paga esse deslocamento, que é caro, todos os dias para cá, eu quero acreditar e entender que é o cliente que paga. Mas enfim, né? Então eu consegui até assistir uns videozinhos aleatórios, meus mesmo. Como faz tempo que eu não faço vídeo de moto, então eu consegui ver alguns filmes meus. Eita nós, eu esqueci de fechar a presilha do capacete da moto. E é ruim agora ter que parar
Tá bom, tem um carro aqui que tá querendo me passar. Eu fico na esquerda aqui porque eu tenho que fazer retorno. Ah, cara, eu vou ter que parar. Depois do retorno aqui eu vou encontrar algum lugar para parar, porque senão depois fica insuportável a alça do capacete ficar batendo nele. Bom, vamos a continuar aqui. Então, aqui ó, chegou o retorninho. Então eu assisti uns 3 ou 4 vídeos. Revi o vídeo do dia da minha demissão, lá da Falkland Corp, que foi o início desses vídeos. Foi lá que eu tive a ideia desses vídeos, né? E, enfim, achei mais piegas do que qualquer coisa, mas enfim, era o que a minha evolução naquele momento e meu sentimento naquele momento estava levando. Eu realmente gostava muito de lá. Eu gostava muito de trabalhar lá. Eu gostava muito da minha equipe. Até chegarem as consultoras, as minhas queridas amigas. Eu não vou fingir aqui um super profissionalismo maravilhoso e abnegado. Vai se fuder. Essas meninas entraram, tiveram a leitura de que não poderiam me aproveitar e reestruturaram o RH. E venderam esse RH reestruturado para os donos da empresa, para os diretores executivos, e eu perdi meu lugar. Mas vamos voltar aqui, nem era isso que eu queria dizer. E aí, vendo vídeos, eu encontrei o vídeo de agora, do dia 10 de maio, sobre o Cuca. O Cuca no Corinthians, os 6 dias de Cuca no Corinthians, os 6 dias do pecado máximo do meu time. Mas enfim, tudo que eu acho, pensei, está lá. E aí isso me incitou a tentar um tema para este vídeo aqui. Já que vai ser quase 1 hora dessa penumbra aqui. Eu sei que a câmerazinha até que pega bem a imagem na noite. Eu até aumentei o farol aqui, não tem ninguém na minha frente, então eu vou assim, se eu pegar alguém na minha frente eu abaixo de novo pro farol baixo. E aí me caiu assim a ideia de falar sobre esse mundo do futebol, esse mundo masculinizado do futebol no Brasil, um país machista, que faz parte da América Latina, que são países machistas, de origem latinos de origem católica, cristã, e que hoje já se ramificam em cristãos de várias vertentes, que indo mais para os lados pentecostais do que antes ainda, tentando recuperar um terreno perdido pela modernidade e pela evolução do pensamento, pela evolução natural do pensamento humano. Mas isso eu discuto depois. Minha ideia aqui é falar sobre esse mundo do futebol, citar exemplos, né? A gente fala do Cuca, e eu não quero falar muito, porque o vídeo lá são 2 vídeos que dá mais ou menos uns 45 a 50 minutos, perto de 50 minutos de vídeo. Então eu não quero entrar muito mais nisso, mas eu quero colocar esse mundo à parte, esse Brasil paralelo, né? Verdadeiramente, não essa empresa já poderosíssima no Brasil de mídia e de produção de material de baixíssima veracidade. Mas vamos ao que interessa. Futebol, casos. Recentemente, e eu talvez tenha sido injusto de colocar assim, que o Corinthians é diferente, e foi graças à torcida, pode dar a entender isso, né? Foi graças às manifestações da torcida que ele acabou indo embora, então nós somos diferentes, independente, como ele foi
técnico do Palmeiras, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, foi técnico do Atlético, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Atlético, enfim, né? Então, não, foi o Corinthians que fez isso, os outros nem ligaram para ele. Não, porque pouco tempo atrás, 2 ou 3 anos no máximo, o Robson, aquele da dupla Diego e Robinho, ele ensaiou um retorno ao Santos. Ele ensaiou um retorno ao Santos depois de um período de ostracismo no exterior. O Robinho foi um cara que ele saiu do Santos para o Real Madrid. E ele teve chiliques no Santos, porque ele queria ir logo para o Real Madrid. E ele dava entrevistas se dando uma de vítima de que o Santos não deixava ele ir ser feliz. E ele foi embora para lá. Depois de um tempo ele saiu de lá, se eu não me engano, ele foi para o Manchester City. Depois do Manchester City, eu acho que ele jogou no Milan. Já um pouco em decadência, ele não se firmava nos times. E é um jogador talentosíssimo. O jogador jogou a Copa de 2010. Titular absoluto, jogou bem na Copa, inclusive. Mas enfim, o Robinho, ele foi pra lá e pra cá, e a qualidade dos times que ele já estava jogando no exterior era um pouco menor e tal. E ele teve um empréstimo. Depois de uns 2 anos de ter ido para o exterior, o Santos conseguiu um empréstimo dele. E ele voltou para o Santos e jogou, mas, se eu não me engano, não chegou a 1 ano. Eu acho que foi mais de 6 meses e menos de 1 ano. E jogou bem de novo aqui. Até porque o nível do futebol da gente aqui não é lá maravilhoso. Então, às vezes o cara não dá certo lá porque o nível é muito maior. Profissionalismo maior, exigência pontual maior. Eu não estou dizendo, o jogador brasileiro ele é malandro. Não, mas há muitos e muitos jogadores, não vou falar percentual para não ser injusto, eu não sou um estudioso, não se adaptam lá justamente por não se adaptarem aos processos e conceitos de lá. E se dão super bem aqui. E aí, mas quando o Robinho, nessa segunda vez, aí teve que voltar, porque o Santos não tinha condições de repatriá-lo em definitivo, ele teve que voltar para terminar o contrato com seja lá que time que ele estava jogando. Ele chegou a jogar, se eu não me engano, até na Grécia. E, enfim, começaram a vir ondas de protestos. E aí eu tenho que parar e abrir o parênteses pro Era Uma Vez. Era Uma Vez Cuca em 1987, não é? Então, Era Uma Vez Robinho, não sei exatamente em que ano, mas na época em que ele jogava no Milan, na Itália. Robinho foi um cara que ele foi muito novo para fora do Brasil. E essa coisa do Neymar hoje, andar com os parça, ele paga 7, 8, 10 caras, eu não sei quantos, ele paga esses caras para viverem com ele. E esses caras são uma espécie de secretários dele. Esses caras agilizam tudo e também jogam videogame, vão pra balada, curtem. Esses caras são os parça dele. E o Robinho fazia isso bem antes disso, bem antes de surgir Neymar. E aconteceu um dia que o Sr. Robson foi até acompanhado não sei se namorada, noiva, esposa, não sei exatamente o que. Foi a uma boate, a um restaurante, sei lá, a um lugar. Parece que foi boate mesmo. Mas que se saiba que boate lá não tem o mesmo sentido que aqui, tá? Aqui a gente chama puteiro de boate. E lá puteiros são até muito... pode até existir, mas muito na clandestinidade. Não abertamente como são aqui. Boates são lugares até que as minas fazem shows de strip e tudo mais, mas que não são configurados como puteiros. Enfim, aconteceu que
3 amigas estavam nesta boate, curtindo as mesmas coisas que alguns amigos e Robinho e Robson estavam nesse lugar. Acontece que Robson chegou com a esposa, ou com essa companheira, e encontrou esses pais. E por algum motivo, depois das conversas, o Robson levou a sua esposa embora e voltou para lá para ficar com os caras. Tem algo de errado nisso? Nada. Nada. Isso é assunto pura e exclusivamente dele e de quem estiver com ele ou não estiver com ele. Foda-se. Essas 3 garotas acabou pintando alguma coisa, alguma conversa, algum interesse entre os caras e as minas. E Robson estava envolvido nisso. Algum problema nisso? Nenhum. Nenhum. Sem moralidades imbecis. Embora já dê vontade de começar a jogar umas farpas, porque o supostamente evangélico Robinho, enfim, mas voltemos aqui, né? Porque é muito capaz de o pastor da igreja que ele frequenta, que deve ser agraciado com pouposas doações, não ache que isso seja importante, porque o varão tem apenas que garantir o sustento da sua casa. Mas voltemos aqui, porque moral mesmo, bons costumes e boas maneiras, isso é para mulheres. Para homens a gente vai relativizar qualquer coisa, né, seu pastor? Já que o livro que supostamente te guia tem essas hipocrisias. Eu não aguentei, né? Enfim. Depois disso, o resto vai para a polícia. Por que vai para a polícia? Porque uma das garotas e mais as outras amigas denunciaram com fortíssimas provas, fortíssimos argumentos, que essa menina, uma das meninas, foi violentada por 3 amigos e mais o Robson, que ele já tem quase 40 anos, então não vou chamar ele de Robinho, gente, por favor, né? Não dá. Embora Ronaldinho vai ser sempre Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho tem 50 e vai ser sempre Ronaldinho, né? Mas voltemos. E processos abertos, inquéritos realizados, investigações, exames e todas as comprovações que a polícia italiana, que não vou aqui ficar puxando complexo de vira-lata de dizer a polícia italiana que não é a brasileira, essa incompetente, porque há erros policiais e de investigações em todos os lugares do mundo. Pode até ter havido na Suíça, mas como o caso foi julgado à revelia, sem os participantes estarem lá para se defender e apresentarem seus argumentos, então, cala sua boca. Enfim, Robson, na Itália, conseguiu responder ao processo em liberdade. Houve a condenação em primeira instância, em segunda instância e finalmente em última instância. Na época em que ele estava quase sendo contratado pelo Santos, estava para acontecer a terceira instância e já tinha alguns protestos viralizando de que, poxa vida, o cara está condenado em 2 instâncias na Itália e tal. Enfim, o medo de perder patrocinadores, porque esse é o grande problema de clubes, eles fazem isso por causa da perda de receita e não por nenhum fator moral. Porque se fosse por fator moral, nem procurava o jogador novamente. Diria: resolva o seu problema, comprove a sua inocência e depois a gente conversa, já que eu sou o empregador e não o empregado da parada, certo? Enfim, Robson já nem mais estava na Itália, já estava de volta ao Brasil, sem clube, tá? Quando saiu a última instância, como se fosse o Supremo daqui, é o último julgamento, aonde
é, 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 foi corroborado, foi ratificado a condenação, com todas as provas possíveis. O que mais chama a atenção é que na época eu me interessei pelo assunto e foram divulgados áudios, transcritos e divulgados áudios. E esses áudios comprovam tranquila e calmamente todos os telefonemas dos amigos. A investigação levou a isso, levou à quebra de sigilo e a investigação dos telefonemas entre os envolvidos. E ali está muito claro a ativa participação do Robson e de todos os outros três para formarem o argumento de defesa, no qual se comprovasse que a menina se ofereceu e tudo mais. Bom, enfim, o que se ouve nos áudios é nojento. É nojento, é de realmente sentir ânsia de vômito. O conteúdo dos áudios, a forma como eles lidam com o assunto, é tranquilo e calmo. Entre os argumentos e entre as conversas, entre todas as provas, isso não é fake. Até porque a chance é muito pouca de ser fake. Sabe por quê? Porque o Robinho é bolsonarista. Os bolsonaristas, que são os maiores produtores de fake news deste país, não produziram nada contra um bolsonarista. Importante que se diga isso. Olha os caras correndo. Então, vamos deixar claro que tudo que se tem do assunto é fato, porque é tirado do processo. Beleza? Nas conversas se coloca muito claramente, isso é muito... É uma coisa que me faz me sentir envergonhado em ser homem, que se usa esse argumento. Mas a menina era fácil, a menina deu mole. Essa não era uma menor de idade, tá? Isso não torna o crime menos nojento e o ato menos criminoso. E ela estava bêbada. Há comprovação. E aí quando você lida com esse conceito, que para o brasileiro é tranquilo e calmo, não, a menina estava bêbada, o problema é dela. Ô, meu amigo, quando alguém está bêbado não pode dirigir, quando alguém está bêbado não pode exercer sua profissão, quando alguém está bêbado não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então os atos são totalmente imputados a quem praticou. Isso é simples de entender. Não existe a desculpa de que me deu mole e estava bêbado, eu comi mesmo. Cara, vou dizer que eu nunca fiz? De jeito nenhum. Minha juventude foi tão transgressora quanto todas as juventudes. Principalmente depois da década de 70, onde uma relativa liberação sexual foi mais colocada em prática, certo? Então aqui eu estou querendo dizer o quê? É fácil e tranquilo. Há uma conivência social desse povo latino machista, católico ou cristão. Para o homem pode. A mina é que é sem vergonha. A culpa é dela que deu mole. Será que nós não estamos falando de que o que fez Robinho foi basicamente a reedição do que fez Cuca? Ah, mas a menina tinha 13 anos, né? O do Cuca é muito pior. Sim, e essa aí estava bêbada. Essa aí não sabia o que estava fazendo. O processo comprova isso, tá? Eu estou falando do processo legal. E não venha me falar que a justiça italiana estava perseguindo o pobrezinho do Robinho, um menino pobre. Não! E esse é que é o grande problema. O jogador de futebol brasileiro, ele tem problemas no primeiro mundo. Os casos são maiores de problemas, principalmente sexuais, no primeiro mundo, porque ele é famosíssimo. Ele tem, sim, muita gente querendo ficar com ele, querendo se aproveitar. Pode ser, sim, do seu conforto e da sua fortuna. Sim,
fato. Isso não exime nada que ele faz. Neste momento está sendo julgado. Pelos próximos dias isso vai sair. Há um pedido da justiça italiana para que a justiça brasileira verifique a possibilidade do Robson cumprir a pena que ele foi condenado lá na Itália, antes que ela prescreva, aqui no Brasil, já que há uma lei interna no Brasil que não permite a extradição de cidadãos brasileiros para cumprirem pena em outros países. Perfeito? Isso é uma meio que convenção ocidental, tá? E isso pode acontecer, ou não, não importa. O que eu estou falando é que olha o meio, olha o lugar. Mano, vocês não têm ideia de quanto a minha mão está gelada. Quer outro caso? Daniel Alves. Um cara que eu já cheguei a admirar. Ele vestiu a carapuça de um líder nato. Claro, mais um com as mesmas histórias. Menino pobre que deu certo e virou um milionário. E que explorou o primeiro mundo das melhores formas possíveis. Tudo certo, gente, que não se ache que isso é uma forma de manifestar minha inveja. Não, cara. Não, não é não. Eu não tenho inveja mesmo, cara. Não tenho nenhum desejo de que esses caras percam tudo. Não, cara. É legal a inspiração da história de alguns meninos pobres que conseguem se tornar ricos através do seu trabalho honesto. Tá tudo certo, mano. O cara fez a mesma coisa. Ele assediou uma menina, exageradamente, provavelmente com até prática de sexo forçado. Para se ter uma ideia da gravidade do negócio, isso foi na Espanha. Em nenhum momento foi permitido que ele respondesse em liberdade. Ele ainda não foi julgado, e já faz meses e meses que isso aconteceu. Todas as vezes, por juízes diferentes, foram julgados os pedidos para que ele respondesse em liberdade, já que ele não tem antecedentes criminais e tem residência fixa na Espanha. Sim, ele tem residência fixa na Espanha, na Itália e no Brasil, umas 8 residências fixas. Eu não estou aqui dizendo, e aqui eu vou ter responsabilidade para isso, que o Daniel Alves seja o mesmo caso dos outros dois. Os outros dois foram julgados e condenados, e o Daniel Alves ainda não foi julgado. Então é leviano da minha parte afirmar categoricamente. Eu só coloco que, na minha opinião pessoal, a justiça espanhola não é uma brincalhona, tá? Não está sendo permitida por vários indícios fortes, mas eu não posso afirmar porque eu não tenho acesso a nenhum deles. O pouco que eu vi foi pela imprensa, o que a imprensa consegue pegar. Me convenceram sim da irregularidade e do crime que ele cometeu, mas isso não permite dizer que ele é o cara que fez aquilo, já que ele ainda não foi julgado. Para isso servem os julgamentos, não é para outra coisa. Quando você ficar com o eu acho, use o eu acho depois do julgado, depois da parte legal ter sido feita, porque antes disso é só eu acho, tá bom? O que eu estou dizendo é, olha que meio propício a isso, porque é um meio extremamente machista. Por que que você vê mais jogadores estrangeiros sendo acusados disso, e normalmente oriundos de países pobres, sendo acusados de crimes no primeiro mundo, do que os próprios jogadores de lá? Não que eles não façam besteira, fazem, são presos e julgados, e se condenados pagam suas penas. Mas o que eu estou colocando aqui é a facilidade com que isso acontece. A própria educação, a formalização, a formação do jogador de futebol brasileiro, ainda em 2023, é a formação de um machista.
E isso é muito ruim, cara. Isso não faz desenvolver o nosso futebol feminino. O nosso futebol feminino é muito masculinizado. E eu não estou falando da opção sexual, da opção, da formalidade, de modalidade sexual que as praticantes do futebol feminino carregam, levam ou escolhem. Não estou falando disso. Eu estou falando que o processo acaba sendo igual. Elas acabam... É claro que o futebol feminino ele tem sim mais delicadeza. E eu já falei sobre isso. Das poucas coisas que eu concordo com o Rica Perrone, é difícil concordar com ele, cara. Ele tem pensamentos lógicos do futebol, lógicos, técnicos do futebol, que eu até respeito. Quando a questão é pessoal, ideológica, interpretativa pessoalmente, é muito raro eu concordar. E nessa parte eu realmente concordo. Eu entendo e aplaudo a luta da mulher pela igualdade. Eu entendo e aplaudo. Mas quem já assistiu um jogo de primeira divisão, de dois times de elite do futebol brasileiro feminino, que hoje já podemos dizer que temos um futebol brasileiro feminino organizado, temos campeonato brasileiro formal, temos campeonato regional, paulista, carioca, formal, com toda a formalização, com VAR, com juízes federados, com torcida que paga ingresso, tá tudo certo, tudo certo. Mas quem já assistiu um jogo de futebol feminino inteiro percebe que a partir de 15, 20 minutos do segundo tempo o nível técnico cai bastante, porque fisicamente, para mim, 90 minutos, isso é achismo, tá? Isso é só o que eu acho. Eu não tenho argumento técnico para dizer isso. Eu penso que o futebol feminino poderia ter uma duração menor para ter um resultado estético e prático e técnico melhor. Por exemplo, 2 tempos de 30. Mas eu compreendo o que isso significaria para as mulheres. Seria a admissão da inferioridade. E eu compreendo perfeitamente o perigo que isso significa nos dias de hoje. Mulher fala que quer ser igual. Quando a gente deixa ser igual, ela vai lá e pede que seja um pouquinho diferente. Porque é onde os machistas vão deitar e rolar. Eu compreendo, mas eu lamento. Eu lamento. Isso não seria demérito algum. Eu acho sim que a característica física muscular da mulher é diferente da do homem. A mulher tem menos testosterona que o homem. Ela pode tomar esse hormônio para ajudar, mas nunca terá níveis iguais. Um barulhão me deu a sensação. Enfim, o que eu estou dizendo é que é foda a luta, mas que pegar essa salada que eu fiz, salada de crimes, com atitudes, com mentiras, com hipocrisia de imprensa, com tudo mais, pegar essa salada de coisas que eu fiz só para colocar um resultado. Qual é o gosto disso? O gosto disso é que pode modernizar tudo o que quiser. No Brasil vai ser bem mais devagar, ou num país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, com origens cristãs, tá? Vai demorar muito mais. E o Brasil é um excelente exemplo disso, porque é um dos maiores países com essas características que eu falei. Não sei se esse vídeo vai servir, não sei se eu vou querer colocar isso lá. Pode ser que eu queira colocar, porque na pior das hipóteses nunca vai ser visto, né? Eu não sei quando meu filho vai ver, se ele vai ver, se ele vai querer ver.
que planeta, que mundo, que contexto vai ter para ele olhar e falar: nossa, pai, como será ridículo. Realmente, a probabilidade dele dizer isso é muito grande. Porque o mundo, quando ele se interessar, se ele se interessar nisso, nesses meus vídeos, o mundo vai ter um contexto muito mais moderno do que essa minha cabecinha nascida em 1969. E olha, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu falei pouco. Além do objetivo de ser um diário eletrônico para o meu filho, esses vídeos, essa minha brincadeira que vem desde 2017, desde março de 2017, tá? Para ser mais exato. Eu não sei se eu já falei sobre isso. Um dos objetivos, fora esse, é que eu mantenha a minha cabeça em movimento, que eu mantenha a engrenagem funcionando, que eu mantenha a manutenção mental, para que eu pense nas coisas, para que eu pense no mundo, para que eu repense, para que eu busque a possibilidade de estar errado, para entender melhor, mais um pouco, de novo. Isso, e eu tenho certeza que isso me ajudou muito. Não se trata de acompanhar a modernidade, é impossível, cara. Se eu sentar para conversar com um jovem de 25, 30 anos, pouquíssimo vai ser aproveitado, com raras exceções. Eu vou ter que me deslocar ao mundo dele e ele vai ter que se deslocar ao meu mundo, para que a gente, nesse exercício de empatia, consiga tentar fazer se entender. Porque é foda, é natural. Eu quero registrar também aqui um negócio que eu ouvi esses dias. Eu não me lembro, eu li isso, mas eu não me lembro exatamente. Eu acho que foi o Tostão, ele é genial. Mas pode ter sido o Juca ou o Menon, que são os caras que eu gosto de ler. O cara fala assim: é lógico que temos que considerar experiência. O contexto era futebol, era técnico experiente, era tudo mais. Era a brincadeira de falar sobre o Filipão, aos 75 anos de idade, aceitou ir pro Atlético Mineiro, entendeu? E aí colocando que é importante ressaltar as qualidades dele, é importante ressaltar que a experiência dele é muito útil ainda hoje em dia. Ok, aí eu acho que foi o Tostão. Eu não quero dar o crédito errado, mas parece que foi o Tostão. E se não foi, esses dois que eu falei respeitam muito o Tostão, então vai ser fácil de se... Aqui, ó, eles fecham aqui, eles têm fechado isso essa semana toda, e aí eu tenho que passar aqui pelo cantinho, ó. A moto é liberada, a moto não paga, tá? Deixa eu passar primeiro. Eu não sou multado nem nada, é assim mesmo. Ontem eu fiquei confuso, na quarta-feira eu fiquei confuso. A moça de dentro do pedágio, da cabine do pedágio, fez sinal: vai. Que eu fiquei assim: não pode, porque a passagem correta é lá na pista da direita, só que ela está fechada. Então, voltando. E aí, nesse contexto de falar sobre o Filipão e tudo mais, a pessoa, e eu acredito que tenha sido o Tostão, ele fala assim: mas também não se pode fazer a pessoa com muita experiência, que ela chegue num ponto onde ela acha que ela não tem mais o que aprender, que o mundo parou e que todas as coisas que ele aprendeu são as corretas, o que vem depois não serve. E esse é um assunto que me interessa muito. Eu tenho 54 anos de idade. Eu não quero pensar que eu entendi tudo e que a forma como eu penso é a correta e que é imutável o que eu sei. E, enfim, as minhas certezas são sempre voláteis e volúveis. Elas podem mudar, desde que eu aceite a argumentação, a próxima argumentação. Que vai ser fácil? Não, cada dia vai ser mais difícil.
Porque me desconstruir hoje significa desconstruir o meu passado. E eu tenho que entender os contextos para poder manter o meu passado. Eu cantava Mamonas Assassinas, que cantavam Roda, Roda, Vira, me passaram a mão na bunda e eu ainda não comi ninguém. Enfim, e era legal na década de 90. Ninguém se ofendia, porque não se ofendia. Aí o mundo mudou, os contextos mudaram. Não mudaram porque alguém é chato e falou, eu não quero mais isso. Mudaram porque algumas outras pessoas envolvidas nesse meio começaram a falar, isso não é tão legal assim. Isso não é tão bonito assim. Que tal a gente pensar numa pessoa que sofreu uma violência sexual ouvindo essa música? E assim por diante. Mas eu não quero nem entrar nesse papo. Eu estava falando sobre o Tostão, sobre a análise do Filipão ser técnico do Atlético aos 74 ou 75 anos. E essa observação extremamente útil que o Tostão fez, de que é ótimo toda a experiência vitoriosa do Filipão. É ótimo, mas é fundamental que o Filipão saiba e que os dirigentes saibam que a experiência dele é uma das partes importantes dentro de um todo, de um mundo que evoluiu, de um esporte que evoluiu, da cabeça de todos os envolvidos no esporte ter evoluído, mudado e aperfeiçoado alguns termos e conceitos. Se a cabeça dele estiver boa para isso, ótima. E ele finaliza com a frase, e a frase que é foda. A frase é algo assim: experiência é um carro andando para frente, que não enxerga na frente, mas só consegue olhar para trás. Quanto mais experiência que você tem mais visão do passado. Você consegue ver muito do passado. É evidente que ignorar que se aprende com o passado é besteira. Mas, e tão somente mas, parece que quanto mais experiente você fica, mais embaçada a tela, o seu vidro da frente fica. E esse é o problema da experiência. É natural que quanto mais experiente, mais você feche para frente. Isso é realmente uma grande verdade. É algo que eu prezo, que eu temo, que eu levo a sério, de não me tornar um velho na cabeça. O corpo não vai ter jeito. Tomara que o corpo me permita ficar velho, né? Mas a cabeça, velho, a cabeça tem que funcionar, tem que trabalhar, tem que renovar, tem que continuar. Continuar. Exigir que eu aceite tudo que o futuro me trouxer, todos os comportamentos, todas as novas formas de saber e pensar, não dá, velho. Não dá. Não dá porque é fisicamente, biologicamente impossível. Mas eu vou tentando ampliar o tempo em que eu ainda permito a minha mente mais elástica. Isso é importante pra cacete. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto de cultivar isso na minha cabeça. Isso me mantém vivo e me mantém jovem. Eu me sinto jovem por causa disso. Eu sinto a minha cabeça jovem por causa disso. Você entendeu? Me entristecer por piadas racistas que eu fiz de verdade. Fiz. O contexto permitia, mas eu me entristeço porque eu podia ver que era ofensivo e não tinha graça. Eu poderia saber disso. Me entristece lembrar que eu fiz piadas xenofóbicas, fiz piadas, brinquei com característica física, com defeito físico
dei risada de, ok, criança, adolescente, jovem, cérebro amadurecendo, eu podia ter visto, tá? Mas não, isso não é nenhum motivo de remorso, assim, porque eu nunca prejudiquei ninguém. Eu costumo ter o exemplo de pessoas que eu conheço que têm o pensamento racista, mas que não são racistas na prática. Como é que isso é possível? Um comentário, pessoas íntimas da gente, que se sentem à vontade de fazer comentários, de comentar as coisas que pensam mais abertamente, mais livremente. E é natural que a gente expresse pensamentos errados para outras pessoas. E essas pessoas que eu conheço, que eu não vou citar nem de perto quem seja, que são mais velhas, elas soltam esses pensamentos separatistas, racistas, classificando origem de pessoas, camadas sociais de pessoas e tudo mais, de um jeito racista, mas que no dia a dia, na vida, não beneficiam ou maleficiam ninguém por essas condições que mesmo elas pensando. Então isso, gente, é muito mais difícil de ser feito do que alguém que não tem o preconceito. Alguém que tem o preconceito e que mesmo assim controla ele a ponto de nunca ser percebido que tem o preconceito. Por quê? Porque trata todas as pessoas legitimamente iguais em todos os aspectos. Eu estou falando de pessoas que eu conheço intimamente e falo com a completa certeza disso. Nossa, eu saí de um papo e fui para o outro, hein? Que legal, ótimo. Ótimo que eu aproveito o texto inteiro. É muito mais difícil você controlar isso. E eu sei que quanto mais velho eu for, mais difícil vai ser eu controlar. Ainda com pares meus, de vez em quando rola, que pensam parecido comigo, rola uma piadinha meio quinta série, só entre nós. E quando você falar piada quinta série, tenha certeza, essa piada é racista, essa piada é homofóbica, essa piada é xenofóbica, essa piada como é que é das mulheres? Misógina. Que eu ainda solto, muito raramente, mas ainda solto entre essas pessoas, meio que num sentido saudosista. E para quem eu solto, não são pessoas que vão proliferar isso. Muito pelo contrário, o sentido é o sarcasmo, o sentido é, olha como é ridícula esta piada homofóbica que eu fiz. E pronto. Você entendeu? Mas eu jamais farei essa piada perto de alguém que eu não conheça, que possa ter alguma dúvida ou não ter nenhuma dúvida. Não é permitido que eu faça isso, senão eu estou desrespeitando a quem eu não conheço. Num direito que é dela, não meu. Não é meu direito julgar. Eu não sou juiz. E juiz também não julga nada pessoal. Juiz julga é lei. É processo legal. Então é isso. Eu gostei muito dessa frase sobre o que é a experiência, a beleza e o perigo que representa a experiência, a idade avançando, as vivências avançando. Via de mão dupla. Via de mão dupla. Porque ao mesmo tempo que você vai adquirindo mais e mais e mais conhecimento, você naturalmente vai se fechando mais e mais e mais para novos conhecimentos. Então, não que seja impossível,
Os nossos octogenários, os que eu admiro tanto, estão todos na faixa dos 80. Caetano, Chico, Gil, Zé Ramalho. A Elba não dá. Eu nunca gostei da Elba. A Elba é intérprete, mas eu nunca gostei do timbre mesmo. Tem músicas lindas que ela canta, mas seriam melhores em outras vozes. Eu não gosto da voz dela, realmente é uma questão de gosto. Nada contra a pessoa dela, embora tenha virado uma louca bolsonarista, ufanista, maluca completamente, não é só bolsonarista. Virou maluca. Maluca de ET. E esses caras, pelo que eu vejo, conseguem continuar mantendo o seu cérebro oxigenado. O segredo deles, principalmente o Gil e o Caetano, eu percebo o seguinte: eles vão diminuindo a velocidade. Eles hoje falam lentamente, andam lentamente, comem lentamente, enfim, e provavelmente pensam lentamente. Por que eu digo isso? Porque é natural. Assim, não adianta você querer manter. Eu não sabia para onde você ia, meu filho. Só agora, depois de passar eu, que você deu a seta, né? Não adianta a gente querer manter todas as capacidades iguais quando a gente tinha 30 anos. O máximo que a gente puder. Não, a gente tem que diminuir. A gente tem que diminuir a velocidade da nossa vida. Não dá. Não dá para raciocinar rápido, mas dá para raciocinar bem. É natural, eu me sinto mais lento hoje. Isso não me faz me sentir mais incapaz. Ainda bem, ainda me sinto capaz de praticamente tudo o que eu sempre fiz na minha vida. Só que, para isso, eu preciso fazer essas coisas em intensidade e velocidade menor. Simples assim. Nós estamos deteriorando. Nós estamos morrendo, né? Eu não gosto muito desse termo, a gente nasce e começa a morrer, não. Mas aos 54 anos, a gente já sabe que já passou da metade da vida. No mínimo, na melhor das hipóteses, a gente está na metade da vida. Embora eu não sei se eu deseje alguém que viva 108 anos. Uma pessoa de 108 anos dá muito trabalho e sofre muito. Isso também não quer dizer que eu queira morrer antes disso. Meu instinto, meu DNA desenhado, me faz querer sempre viver, por mais que isso me faça sofrer. É natural. E eu, privilegiado que sou de uma vida rodeada de pessoas que me amam, amam mesmo. Eu tenho amigos que me amam, eu tenho meus irmãos que me amam, eu tenho minha mãe, tenho meu filho, minha esposa, meus sobrinhos, pessoas muito próximas que me amam, amam mesmo. Não é só eu acho você legal, não é isso. Então eu acho que isso também é um segredo para tentar aumentar minha longevidade com menos sofrimento. Eu sempre falo para o meu filho, ele é o único. O fardo vai ser relativamente grande. Ele vai ter que cuidar de mim. Espero que ele tenha condições de fazer isso. E espero que eu também não acabe com a vida dele para isso. Se eu perceber isso, eu dou um jeito de fazer outra coisa para deixar ele livre. Mas é assim, né? Falar sobre longevidade. Eu comecei em 2017 com 48 a fazer vídeos aqui e falar minhas besteiras. Hoje eu estou com 54. São 7 anos fazendo isso. Se você pegar cada etapa, pega a cada 3 meses, alguma coisa assim, você vai ver a evolução lenta. Enfim, vai ver besteiras que, se forem ouvidas daqui a 10 anos, vão ser entendidas como se eu
sou um monstro. É possível que eu seja, mas não é essa a intenção. Toda modernidade envelhece, gente. Toda modernidade envelhece. Entendeu? O novo normal é constante, porque não existe o normal, só existe o novo. Enfim, né? E sempre tem o enfim. Já estou aqui dentro de Osasco, agora a velocidade é menor. Eu hoje saí mais cedo ainda, saí antes das 2. Tem sempre o enfim. Eu estava vendo vídeo do começo da pandemia, dia 18 de março de 2020. Nossa, me voltou aquele sentimento de pânico, de terror que eu estava sentindo. Eu fazia vídeo quase todo dia no carro, porque eu ficava horas parado no carro. E vendo as reações das partes legais, das partes públicas, horrorosas, lidando com aquilo. Foi decretado o lockdown em São Paulo dia 16 de março. No terceiro dia eu estava fazendo esse vídeo, acho que eu fiz no primeiro dia também. Assustador, assustador. Que época difícil, ruim. Gente, 90% do meu desejo de que a ideia bolsonarista de governo nunca mais volte, o que eu acho que é muito difícil de acontecer, porque a direita é muito forte ainda. Eles experimentaram o poder, eles molharam a boca no mel. Então é difícil querer largar. 90%, fora toda a incapacidade administrativa mesmo, a tomada de decisões de dia a dia erradas, não era ideologia, era não saber dirigir mesmo, não saber administrar o bagulho, não saber mexer com o barato. 90% vem do que foi a pandemia, do que, na minha opinião, esse cara fez de mal nessa pandemia. De mal. O governo oficial brasileiro soltava informações incorretas, erradas, falsas. Não me venha falar que era porque a preocupação com a economia. A vida vem antes da economia. Se você tivesse preocupado com a economia, você faria auxílio emergencial desde o primeiro mês e garantiria a quem estava parado e sem rendimento, mesmo que fosse contrato suspenso. Enfim, há de onde tirar o dinheiro? Do poder público. Vai na televisão, nem que ninguém concorde com você, vai na televisão sozinho. Chama a galera e fala assim: pra gente tirar dinheiro, pra socorrer as pessoas, pra poder salvar as vidas e não deixá-las circularem, eu vou tirar 30% do meu salário. E convido a todos os funcionários públicos brasileiros a fazer o mesmo. Isso incluiria todo o poder público, todo o judiciário. Eu tiraria, fora isso, só até aí, todos os eleitos, deputados, vereadores, senadores, governadores, prefeitos, todos os eleitos. Eu queria ver, podiam matar ele no dia seguinte, mas quem não fizesse isso estaria fudido. Imagina, gente, 70% do orçamento da arrecadação paga apenas o poder público e suas regalias.
Se você tirasse no período emergencial 30% do rendimento e destinasse isso à remuneração dos vulneráveis e ao investimento. O Brasil não fez teste. Quando teve teste na mão, os testes estragaram. Não era interessante fazer o teste. Sequer o teste, filha da puta! É só isso, o teste. Testa todo mundo uma vez por semana. Todo mundo. Positivo para casa, positivo para casa. O cara circulou no ônibus, no trem, no metrô, em todos os lugares, durante 2, 3 semanas até se manifestar e ser internado. Depois ele infectou 2, 3 velhinhos na casa dele, que um deles morreu. Porque é um governo que, ai, honesto, ai, contra o comunismo, ai, vai pra puta que pariu. Tudo que você fez foi matar pessoas. Eu não me conformo e nunca vou perdoar, entender ou tentar entender isso. Nossa, mano, hoje eu viajei. Como eu falei, mas foi ótimo. Vocês viram como é longe? Foi ótimo. Prometo que eu não vou fazer isso todo dia que eu for de moto pra lá, tá? Eu tô querendo fazer um videozinho quando eu for pra Cotia, mas deve demorar um pouquinho pra eu ir pra Cotia, né? E depois eu tenho novidades a contar sobre isso, porque eu estão tendo mudanças estratégicas muito importantes, inclusive algumas que me dão medo sobre futuro. Vamos ver o que vai rolar, né? Mas é isso. Se gravou, espero que sim. Tem aqui um relato louco. Esse eu tenho que publicar isso aqui, cara. Tenho que publicar. É pesado, é cheio de coisa, mas eu acho interessante tudo que eu falei. Não é que é bom ou mal, mas é expressão de pensamento de bastante coisa. Tá ali meu AP, tá aqui o condomínio Terra Nova. E tudo de bom.